A teoria do movimento natural é uma teoria fundamental para a sintaxe espacial proposta por Bill Hillier em 1993. A ideia básica por trás da teoria é a de que a configuração da malha urbana tem a propriedade de privilegiar alguns espaços em relação a outros, no que diz respeito ao movimento de passagem. Sendo assim, a malha urbana seria o principal gerador dos padrões de movimento. Segundo essa visão, os usos comerciais localizam-se de forma a aproveitar esse padrão, buscando áreas de maior movimento e, com isso, ampliando o volume de tráfego. Ele mostra que a configuração indica, sem a necessidade de sabermos a distribuição de usos, a provável distribuição de fluxos. Na primeira figura, vemos que a via principal será mais utilizada que as demais vias, porque para todos os deslocamentos envolvendo vias verticais, será necessário passar pela via horizontal. Já na segunda figura, é provável que os fluxos fiquem menos concentrados, uma vez que entre algumas das linhas verticais é possível deslocar-se utilizando outra via horizontal além da principal. Como exemplo, temos a Rua Andrade Neves em Pelotas, onde uma pequena parte dela localiza-se o famoso calçadão. Calçadão é uma rua na qual só é permitido o trânsito de pedestres. Como resultado, temos uma aglomeração de pessoas e, por consequência, muito comércio. Porém, no seu entorno, nas ruas General Osório, Voluntários da Pátria, General Neto e 7 de Setembro, a concentração de pessoas é menor, devido à concentração do comércio ser no ponto central da Rua Andrade Neves. Já na Rua 15 de Novembro, que é perpendicular à Rua Andrade Neves, o fluxo de pessoas é menor, porém, nela se encontram as saídas de 3 galerias com comércio, que têm entrada pela Rua Andrade Neves, aumentando assim seu fluxo de pedestres. Na parte central de Pelotas, temos a Praça Coronel Pedro Osório, que é um atrativo para pessoas e se conecta com a Rua Andrade Neves, através da Rua Marechal Floriano. Entre os elementos considerados movimento, atratores e configuração, os autores defendem que a configuração é o elemento influenciador primário, já que pode influenciar os outros dois, mas não pode ser influenciada por eles. Por conta desse aspecto tão fundamental que a malha urbana desempenha na geração de padrão de movimentos, Hillier o chamou de movimento natural. Alguns estudos de caso pretendiam analisar a relação entre integração e quantidade de pessoas. Então realizaram um levantamento da quantidade de pessoas adultas em movimento em uma área ao redor da estação King's Cross, em Londres. Podemos observar o sistema de vias à esquerda e à direita, o sistema de linhas axiais correspondentes, destacando-se o núcleo integrador. Com o estudo, concluiu-se que as pessoas é que atraem o comércio, e não o contrário. Portanto, não adianta querer impor localizações comerciais em locais que a malha não os favorece. Eles sempre buscarão as melhores localizações, e estas serão aquelas que mais favorecem o movimento de passagem das pessoas. Com base nisso, os autores concluíram que os usos comerciais se distribuem segundo o nível de integração que a malha possuía, mas uma vez instalados, atuavam como atratores ao movimento de pedestres e assim ampliavam os fluxos inicialmente existentes. Um exemplo são as unidades de vizinhança clássicas, defendidas pelo movimento moderno. Nelas, as vias de maior movimento passam às margens das áreas mais comunitárias e os comércios estariam no seu interior. Na prática, entretanto, os comércios optam por localizar-se justamente nas margens, porque é por lá que passa a maior quantidade de fluxos. Também é citado o caso das superquadras em Brasília e as várias soluções encontradas pelos planejadores, a maioria fracassada, para impor a localização interna aos comércios locais. Os gráficos de visibilidade foram propostos por Turner em 2001, adaptando o conceito de isovistas formalizadas por Benedict em 1979 e faz parte do campo de estudos da sintaxe espacial. Uma isovista é a representação em 2 dimensões, um polígono, de tudo que pode ser visualizado a partir de um determinado ponto no espaço.
As isovistas podem ser classificadas de acordo com o ângulo do campo visual. Isovista total, quando o ângulo do campo visual é de 360 graus. Isovista parcial, quando o ângulo pode ser de 90 graus, 120 graus ou 180 graus. A partir desse conceito de isovista, Turner desenvolveu os chamados gráficos de visibilidade, que consistem na junção das isovistas de todos os pontos de um determinado espaço de estudo, ou seja, como as isovistas relacionam-se entre si. O primeiro passo para elaborar um gráfico de visibilidade é definir a localização dos pontos geradores. Os autores usaram uma malha regular neste exemplo. Caso dois pontos geradores de isovistas sejam mutuamente visíveis entre si, então diz-se que há uma relação de primeira ordem entre as isovistas. Os pontos que são mais visíveis a partir de outros pontos obtêm um valor de visibilidade maior do que aquelas que os são visíveis a partir de poucas localizações. Em espaços urbanos abertos, localizações com maior visibilidade tendem a denotar maior hierarquia, destaque e importância. É o caso, por exemplo, de monumentos situados nas porções centrais de praças e parques. É o caso também de situações em que os eixos visuais são utilizados para valorizar uma edificação considerada importante, como uma igreja. Por outro lado, áreas com baixa visibilidade tendem a ser menos importantes dentro do conjunto ou proporcionar maior privacidade ou até sensação de insegurança. A presença de áreas verdes influencia vários aspectos de qualidade e funcionamento de sistemas urbanos. Elas proporcionam contato com a natureza, oferecem atividades de lazer, podem contribuir para a saúde física e mental, criar identidades para bairros ou mesmo cidades inteiras, promover encontro de pessoas com diferentes classes sociais, etnias, culturas e origens, contribuir para a preservação ambiental e ornamentar o espaço urbano. Segundo Jacobs, o sucesso ou fracasso de parques de bairro depende do tipo de uso do solo existente ao seu redor. Jacobs aconselha a posicioná-la onde já havia vida urbana, gente passando, fluxo de pedestres e interação microeconômica. Um parque bem integrado ao seu entorno pode oferecer maiores possibilidades de interação e de utilização. Este estudo busca explicar como a integração com o entorno e a configuração interna do parque, analisada como padrões de permeabilidade e visibilidade, pode influenciar os padrões de utilização de espaços abertos de uso público, utilizando técnicas da sintaxe espacial. A seguir, vemos 3 hipóteses que o autor pretende provar e defender em seu estudo. Áreas com maior visibilidade e com maior permeabilidade tendem a ser mais intensamente utilizadas. Áreas com menor visibilidade tendem a ser evitadas por pessoas com maior vulnerabilidade, especialmente mulheres e crianças. As virtuais possuem grande poder de atuar como conformadores de espaços e, portanto, de influenciar os comportamentos e a apropriação. Barreiras virtuais, neste caso, são entendidas como aqueles elementos que, apesar de não representarem impedimento real ao movimento pelo fato de poderem ser transpostos com pouco ou nenhum esforço, tendem a ser percebidas como barreiras ao movimento. Certamente, o mover-se pelo espaço está diretamente relacionado ao ver. A capacidade de enxergar o espaço exerce forte influência sobre o ato de mover-se por ele. Áreas que podem ser vistas com mais facilidade tendem a ser utilizadas com mais frequência do que áreas com pouca visibilidade. Espaços com alta visibilidade costumam ser escolhidos para abrigar elementos arquitetônicos aos quais se deseja atribuir importância especial, tais como monumentos e edifícios religiosos e institucionais, por exemplo. Dessa
Dessa forma, espaços com maior visibilidade tendem a ser associados com conceitos como importância, distanciamento, poder, formalidade, legibilidade, destaque, coletivo, público, sagrado e especial. Por outro lado, espaços com menor visibilidade são comumente associados à introversão, segredo, auxiliar, secundário, comum, cotidiano, privado e assim por diante. São necessários outros elementos que, interagindo com o nível de visibilidade, consigam sugeri-los. Entre esses elementos estão a forma, o tamanho, o contexto cultural, a história do local e das pessoas que o vivenciam, as cores, o modo como ele se insere e se relaciona com os elementos ao seu redor, entre outros. Para gerar os mapas base para as análises sintáticas, foi necessário definir o que seria considerado barreira ou não. Lixeiras, bancos, canteiros a meia altura e outros elementos, como canteiros de grama, podem ser entendidos como barreira, mas também poderiam ser ultrapassados com certa facilidade, caso o usuário assim o desejasse. Através dos gráficos de visibilidade, foi descrita a forma do espaço em estudo, uma praça localizada na área central de Curitiba. O mapa mostra barreiras reais à visibilidade, ou seja, muros, edificações e vegetação dentro. A partir dele, é possível perceber que as áreas com maior visibilidade são as esquinas. Essas áreas de alta visibilidade coincidem com paradas de transporte coletivo e principais entradas do parque. Elas dissolvem-se até chegar a um nível médio na grande área central do parque, em amarelo e verde claro, que corresponde à área mais intensamente utilizada pela população. Áreas de baixa visibilidade ficam praticamente restritas à porção leste do parque, por conta de uma grande massa de vegetação que funciona como barreira visual. A entrada posicionada nesta parte leste fica bastante prejudicada em termos de visibilidade, como podemos perceber observando as isovistas. O fato da praça ser toda cercada permite que pedestres circulando do lado de fora tenham um bom nível de visibilidade do interior do parque, o que pode funcionar como um estímulo para que eles entrem e desfrutem desse espaço. Entretanto, para fazê-lo, eles precisam usar pontos bastante específicos. Este mapa adiciona os elementos que permitem visibilidade, mas impedem completamente o movimento, que seriam as cercas e os lagos. Uma primeira constatação é que há uma diferença nos níveis de integração do exterior com o interior do parque, muito mais acentuada do que a diferença de visibilidade descrita no item anterior. Fica claro, portanto, que a grade exterior exerce um impacto significativo nos níveis de integração internos. Com as entradas restritas a alguns poucos pontos, o parque torna-se um espaço separado do tecido da cidade, agindo como uma barreira aos fluxos. Por outro lado, com a inserção das principais barreiras ao movimento, começa a ficar visível um esboço de estrutura de organização espacial, com os dois eixos principais acontecendo a partir das duas entradas situadas mais a oeste e prolongando-se para a parte central do parque, até encontrarem-se. Neste mapa, obstáculos a meia altura foram adicionados ao conjunto de barreiras. Os níveis de integração sofreram modificações pequenas. Uma modificação importante é a diferenciação interna de algumas áreas, criando pequenas ambiências, especialmente na porção mais central do parque, onde se encontram os bancos e o parque infantil. Esses elementos criam áreas onde o fluxo de passagem é mais dificultado, proporcionando espaço onde o estar pode acontecer com mais conforto e segurança. Com a adição dos canteiros como possíveis barreiras, a segregação dos espaços internos foi ainda mais acentuada. Na porção mais segregada a leste, a incorporação dos canteiros foi ainda mais impactante. É possível notar a queda nos níveis de integração, uma vez que os canteiros
impõem espaços de circulações estreitos e sinuosos a essa porção do parque. Com relação à correlação com a densidade de apropriação, a descrição 4 foi a que obteve maior correspondência aos padrões observados no local. Isso sugere que os canteiros são efetivamente percebidos como barreiras ao movimento, uma vez que a quantidade de pessoas caminhando sobre eles ou utilizando-os de alguma maneira mostrou-se praticamente nula. As mais integradas, segundo a análise sintática, correspondem de fato àquelas mais intensamente utilizadas. Os pontos específicos desafiaram o poder preditivo da análise configuracional. O primeiro deles situa-se no extremo norte do parque, onde há equipamentos de ginástica. Apesar de situar-se num canto do parque, relativamente segregado, apresentou alta apropriação. O outro refere-se a uma pequena área para jogos de mesa situada ao sul. Em um local altamente segregado é que, entretanto, também possui alta apropriação. Isso mostra a importância que alguns atratores possuem, gerando apropriação mesmo em áreas segregadas. O mesmo tipo de análise foi realizado para verificar se há diferença na apropriação do parque por homens e mulheres, e o resultado mostrou que áreas com menor visibilidade e acessibilidade tendem a ser evitadas por grupos de usuários com maior fragilidade, como é o caso das mulheres, crianças e idosos. Os modelos descritivos e explanatórios da sintaxe espacial conseguem explicar grande parte da apropriação observada em loco. Isso nos leva a concluir que a forma física do parque por si só é de importância fundamental para os padrões de utilização do parque, mesmo sem considerar outros aspectos também relevantes, tais como os usos do solo, do parque e do entorno. O perfil socioeconômico da população do local, a densidade populacional e a interrelação com outros espaços públicos verdes no entorno. Foi possível observar certa diferença, ainda que pequena, na densidade de mulheres entre as áreas mais e menos visíveis, sendo menos numerosas nessas últimas, corroborando, portanto, a segunda hipótese. Visibilidade e permeabilidade atuam conjuntamente em um nível profundo. As decisões do pedestre são tomadas não apenas com base no que ele vê em seu campo de visão, mas também nas alternativas diretas de movimento que ele possui. O estudo mostrou que diferenças de caráter exclusivamente visual entre espaços podem ser percebidos como barreiras ao movimento, mesmo que não sejam realmente, corroborando a terceira hipótese. É o caso, por exemplo, de mudanças na textura do piso. O estudo permite destacar a importância que elementos muitas vezes considerados secundários podem ter na apropriação de espaços abertos. Mobiliários, canteiros a meia altura e arbustos, dentre outros tantos elementos comuns em parques urbanos, possuem forte influência na leitura da configuração, mesmo não sendo necessariamente barreiras, e por isso devem ser cuidadosamente considerados no processo de projeto de um espaço aberto.